Bem, pessoal, então a gente parou nessa parte de conversão de unidades da velocidade, né? Vimos como converte quilômetro por hora para metro por segundo. Então, quilômetro por hora para metro por segundo, basta dividir por 3,6 e o contrário é só multiplicar. Mas essa não é a única forma de fazer, como a gente viu. Para fazer essa conversão, a gente pode, por exemplo, levar em consideração a relação entre quilômetro e metro. Por exemplo, 1 quilômetro equivale a 1000 metros, ou seja, 10 a 3 metros. E considerar que uma hora contém 60 minutos e a cada minuto contém 60 segundos. Então você pode converter uma hora para segundos, porque uma hora tem 3.600 segundos, é o que tem aqui. Então, um exemplo numérico. Quero converter 108 km por hora, está aqui, 108 km por hora. E quero converter para metros por segundo. Então, no lugar desse quilômetro, eu posso simplesmente substituir aqui, ó, por 10 a 3 metros, que foi o que eu fiz. Então, no lugar desse quilômetro aqui, eu coloquei 10 a 3 metros. E no lugar de uma hora, que está aqui, eu coloquei 3.600 segundos. E aí, basta eu resolver essa continha aqui, ó, ou seja, multiplicar o 108 por 1000, ou seja, por 10 a 3, e dividir por 3.600, eu vou encontrar essa velocidade em metros por segundo. O metro por segundo aqui, ó, aparece naturalmente quando eu faço essa substituição. Então, olha só, vai ficar 108 vezes 1000 dividido por 3.600. Isso vai dar os 30 metros por segundo, que eu encontraria se eu simplesmente pegasse o 108 e dividisse por 3,6. Ia dar lá os 30 metros por segundo. Então, em tese, essa nova forma de fazer, substituindo as relações, seria a mesma coisa da regra de bolso. Mas eu quero mostrar para vocês que, na verdade, analisar dessa forma de substituir as relações é mais geral. Por exemplo, se você tiver numa situação em que você precisa converter de quilômetro por hora para quilômetros por minuto. Nota, não é mais metros por segundo. Eu quero converter quilômetros por hora para quilômetros por minuto. Como é que eu posso fazer? Imagina um exemplo numérico aqui, 60 km por hora, quero converter isso para quilômetros por minuto. Bem, basta você levar em conta que uma hora equivale a 60 minutos. Então essa é a relação que você vai usar. E aí, você vai pegar ali 60 km por hora e no lugar dessa uma hora aqui, ó, você vai substituir por 60 minutos, ou seja, 60 km, repito, o quilômetro. E no lugar da uma hora eu vou colocar 60 minutos, porque isso é igual. Se uma coisa é igual a outra, eu posso substituir, porque não vai mudar nada, certo? E aí, esse 60 pode cortar com esse 60, ou seja, 60 dividido por 60 dá 1, né? Então isso vai dar 1 km por minuto. Ou seja, um carro, gente, a 60 km por hora, ele anda 1 km por minuto. Beleza? Então é uma outra forma de você analisar, né? Então isso te dá vantagens, você não fica só preso a quilômetro por hora para metro por segundo. Você pode fazer qualquer conversão, bastando saber as relações entre as grandezas, né? Entre as unidades, desculpa, e aí você consegue fazer essa conversão de forma rápida. Agora, gente, vamos voltar aqui à situação que a gente está estudando, né? A gente está no contexto de movimento retilíneo uniforme, ou seja, em uma dimensão, em linha reta, e por ser uniforme a velocidade é fixa, v tem um valor fixo, por exemplo, v igual a 5 metros por segundo, e esse valor vai se manter constante durante todo o movimento. E para analisar esse movimento, a gente vai precisar de um referencial, enfim, que é o eixo orientado, que você precisa de uma origem e tudo mais. E esse carrinho só vai para frente e vai para trás ao longo dessa direção do eixo que você previamente estabeleceu. Mas agora eu quero avançar um pouquinho, gente, e discutir esse conceito de função horária da posição. Bem, V, nesse caso, que é a velocidade, tem um valor fixo, beleza? E ela vai ser dada por ΔS, ou seja, o deslocamento sofrido pelo tempo gasto nesse deslocamento, o ΔT. A gente pode abrir esse ΔS sendo S final, ou seja, a posição final, menos a posição inicial, que é o deslocamento de forma numa representação matemática. E esse ΔT simplesmente vai ser o instante de tempo final marcado no cronômetro menos o inicial.
É claro que a gente vai fazer uma consideração aqui de que inicialmente o nosso cronômetro está zerado, ou seja, o T0 vale 0. Inicialmente o cronômetro estava zerado. E aí no lugar do ΔT eu simplesmente substituo por T, porque o T0 vale 0. Tá bom? Esse T eu vou passar para o outro lado, multiplicando, ou seja, se ele está dividindo o ΔS, ele vai passar para o outro lado, multiplicando a velocidade, certo? Vai sempre com a operação inversa, lembra? E aí isso vai ser igual ao S menos S0. Eu mantive o S menos S0 do outro lado. Agora, nota o seguinte, eu quero isolar o S. Então, para isso, para isolar esse S, eu vou ter que pegar esse S0 e passar ele para o outro lado aqui, ó, como está indicando. Se ele está com sinal de menos, ou seja, eu estou subtraindo ele do S, eu vou passar para o outro lado somando. Então, por isso que vai ficar S0 positivo agora, mais o VT que já estava do outro lado. Esse resultado, gente, S igual a S0 mais VT, é a função horária da posição. Isso vale para o MRU, tá certo? Ou seja, a velocidade é um valor constante. E isso daqui, na verdade, é uma função, né? E essa função te dá a posição S para qualquer instante de tempo T. É claro, no enunciado, gente, ele vai te dar, para você montar essa função horária, vai te dar a posição inicial e vai te dar a velocidade do movimento. Se ele não te der diretamente, ele vai te dar informações que são suficientes para calcular, né, posição inicial e a velocidade. Nota o seguinte, que esses valores são valores constantes. Uma vez que é determinado, eles não mudam mais. E eles são, então, uma espécie de... Eles determinam as condições iniciais do seu problema. Então, uma vez que você tem essas informações, você consegue montar a função horária da posição e ela vai te dar qual é a posição desse móvel para cada instante de tempo T. Ou seja, gente, uma vez que você tem S de T, você consegue prever a posição. Você consegue prever o futuro. Ele vai seguir essa regra, tá bom? Então, é uma regra que vai te dar a posição para cada instante de tempo T. E na prática, gente, a gente pode discutir um pouco aqui mais desse movimento, que é o seguinte: imagina aqui que você quer determinar o movimento de um móvel, né, de um corpo, e aí, se essa velocidade for positiva, significa que ele está se deslocando na mesma direção do seu referencial. Nota, o referencial é super importante nesse caso, que ele vai te marcar, vai te dar o sistema de coordenadas, né, pelo qual você vai ter uma origem, vai ter uma orientação para esse eixo. E aí, se a velocidade é positiva, ele está na mesma direção do eixo e a gente diz que esse movimento é progressivo, como está indicado aqui. Agora, se esse movimento for no sentido contrário ao seu eixo, do seu referencial, essa velocidade vai ser negativa, vai ser menor do que zero, tá bom? E aí, esse movimento vai ser retrógrado, porque ele está indo no sentido contrário. E nesse caso, por exemplo, vai ser uma velocidade do tipo menos 5 metros por segundo. Esse sinal de menos indica que ele está indo para trás. Beleza? Eu vou falar então da representação gráfica para finalizar essa aula. Nota o seguinte, gente, essa função na verdade é uma função de primeiro grau. Essa é uma função do tipo y igual a x mais b, perfeito? Então nota o seguinte, o que representa cada coisa nessa função? S é igual a S0 mais VT. O S é a posição no instante t. Para qualquer instante t, você consegue calcular a posição. S0 é a posição inicial, quando o cronômetro estava zerado. Posição inicial. Quem que é o V? O V é a velocidade do movimento, que pode ser positiva ou negativa, dependendo da direção, do sentido. Se está no mesmo sentido do eixo X ou se está no contrário. Quem que é o T? É o tempo. É cada instante de tempo marcado no seu cronômetro. Beleza? Então, o que vai determinar a função horária? A posição inicial e a velocidade. Então, por exemplo, o enunciado pode te dizer, a posição inicial dele era 5 metros. Ou seja, ele estava inicialmente a 5 metros da origem na posição positiva, né? E a velocidade era de 10 metros por segundo. Ou seja, ele está indo para frente, ele está indo na mesma direção do eixo X.
Então, nesse caso, basta eu substituir nessa expressão aqui esses valores. Então, no lugar de S0, eu vou colocar lá 5. Tá aqui. E no lugar da velocidade, eu coloco lá o 10. Então, eu vou ter essa função horária, tá bom? Nota o seguinte, essa função é uma função afim, é uma função de primeiro grau. É sempre dado por uma constante vezes a variável independente, x, mais b. Então, na matemática, você vê com y e x, né? Aqui, na verdade, quem está fazendo o papel de y é o s. O s faz o papel de y, tá bom? O eixo vai estar no eixo das ordenadas. E quem que está fazendo o papel da variável independente? É o t. O t está fazendo o papel do x, entendeu? Então você consegue fazer esse mapeamento e usar todo aquele repertório de conhecimentos que você tem de função afim, vale aqui, entendeu? E aí, gente, uma função afim, a gente sabe que a representação dela é uma reta, né? Então você tem, por exemplo, no instante t igual a 0, que está justamente aqui no início, você tem uma posição inicial, S0, que é justamente o valor que intercepta o eixo y aqui, tá bom? E aí, conforme o tempo vai passando, se esse movimento é progressivo, por exemplo, é o caso 1 aqui, o que significa progressivo? Velocidade positiva, velocidade apontando na mesma direção do eixo x. Então, à medida que o tempo passa, a posição dele vai para frente, então ele vai ficando com uma posição maior, ele vai se afastando da origem com valores positivos, tá bom? E o contrário, se esse movimento for retrógrado, a velocidade vai ser negativa e vai dar esse gráfico aqui decrescente, ou seja, à medida que o tempo passa, ele vai indo para trás e a posição dele vai diminuindo, tá bom? Vai chegar um momento que ele vai passar pela origem, tá vendo? Quando a posição valia 0, ó, quando tá aqui ó, no 0. E aí, depois que ele passa pela origem, ele continua indo para trás e a posição vai ficando negativa e cada vez mais negativa. Esse valor vai ficando cada vez menor, tá bom? Que seria equivalente a ele ir para trás. E como é que fica o gráfico da velocidade em função do tempo no caso do MRU? Gente, a velocidade muda? Não, no caso do MRU. É fixa, tá bom? Então, para qualquer instante de tempo t que você considerar, ela sempre vale o mesmo valor. Então, por exemplo, imagina um exemplo numérico em que ele dá que a velocidade no movimento é 4 metros por segundo e ele diz no enunciado que se trata de um movimento retilíneo uniforme, ou movimento uniforme. Então, significa que qualquer instante de tempo que você considerar, 2 segundos, vai sempre dar o mesmo valor, 4 segundos, sempre dá o mesmo valor, ou seja, não muda. Então, vai ser uma reta horizontal, vai ser uma assíntota horizontal. Na aula que vem, a gente vai avançar, né? E vai discutir um tipo de movimento em que a velocidade muda. E aí a gente vai ver como é que funciona isso, tá bom? E essa velocidade ela vai mudar de um jeito muito característico. A gente vai ver o caso mais simples, quando a velocidade muda, mas isso é um assunto para a próxima aula. Eu encerro essa e vamos fazer um pouco de exercício.